Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estou sempre com um tema aqui importante para a sociedade. Hoje nós vamos falar de multas de trânsito. E aqui nós estamos com o advogado, o Dr. Roberley Smolarski, que veio dar uma entrevista, ele é aqui de Canoas, especializado nessa área, sobre multas, e vai dar aqui para a gente aqui dicas, falar sobre recursos, sobre habilitação, sobre instâncias de recurso, como é que funciona isso, né? Eu vou começar perguntando para o Dr. Roberley quais os tipos de categorias de habilitação, doutor? As categorias de habilitação que a gente tem hoje, tá, seriam a ACC, que foi de certa forma, uma inovação que teve mais recentemente, legislativo, que seriam aqueles veículos automotores, elétricos, né, que hoje estão exigindo esse tipo específico de habilitação. Temos a categoria A, que seriam para as motocicletas, a categoria B, que seria o carro, C, que é mais voltado para caminhões de cargas, caminhões pesados, né. Tem uma categoria D, que aí seriam ou cargas vivas ou cargas de pessoas, né, que aí mais o transporte de pessoas, escolar, né, municipal, intermunicipal. E também temos a categoria E, que é uma categoria mais especializada, né, para transportes de grandes veículos articulados, como carretas, bitrens e afins. Perfeito. E, doutor, o que é uma multa autossuspensiva e como é que funciona isso, esse tipo de multa? O que é essa multa autossuspensiva e as consequências? A multa autossuspensiva, ela ocorre em alguns casos, tá? Como, por exemplo, quando tu infringe, né, o limite de velocidade superior a 50%, né, é um exemplo. Ou quando nós temos ali o condutor que anda sem capacete ao dirigir a motocicleta, né, são multas que geram essa autossuspensão. Por óbvio que ela também exige, né, ela vai exigir um processo ali de trânsito para ser averiguado isso, mas ela é autossuspensiva. Perfeito. E como é que eu vou saber se a multa é leve, grave ou gravíssima? Como é que eu vejo essa classificação? Essa classificação, ela consta, né, no CTB, na Lei 9.503 de 97, né, que vai estipular algumas condutas, né, especificamente ali elas têm algumas determinações, por exemplo, no artigo 256 do CTB ali e seguintes, né, que vai em gravíssima, que vai gerar 7 pontos na carteira, tem a grave, que vai gerar 5, né, tu tem a média, que vai gerar 4 pontos na carteira, e a leve, que vai gerar 3 pontos, ou em alguns casos também ela pode gerar uma certa repreensão, tão somente, que aí não vai ter imputação de pontos propriamente dito na carteira. Perfeito. Então tem algumas multas que a gente tem ali só o pagamento, né, daquele valor, né? E tem alguns casos mais graves em que há suspensão, né? A pessoa tem uma suspensão do direito de dirigir, né? Pode citar alguns casos assim mais graves que ocorre essa suspensão do direito de dirigir, doutor? Tem crimes de trânsito, né, que vão acabar impactando esse tipo de penalidade, né? Um dos mais conhecidos e que, né, a gente vê de forma mais corriqueira aí é a questão do bafômetro, né? A pessoa está dirigindo sob efeito de álcool, ou dependendo do aparelho que for ser feita essa perição. Nós temos também a questão hoje mais recente da questão do uso de psicotrópicos, né? Isso vai gerar, né, uma suspensão, né, de forma automática, né? Retém a habilitação e posteriormente vai ser instaurado aí um procedimento para que se tenha essa averiguação, né, para que se possa aí também dar, né, resguardar o condutor para que ele possa exercer ali o seu direito de defesa e de justificativa. Doutor, como é que funciona? Nós temos duas esferas de recurso, né? Nós temos o recurso administrativo, que pode ser feito, e aí nós temos também o judicial. Como é que funciona o administrativo, o judicial e as diferenças deles? Bom, o primeiro recurso, né, de instância, ele é o administrativo. Por quê? Geralmente ele começa com a notificação, né, do condutor ou infrator, né, para apresentar uma defesa prévia, né.
Posterior a isso, a gente tem um recurso, né, que vai para a Jari, que é uma primeira instância do processo administrativo, tá? Importante destacar que os prazos, eles todos hoje estão unificados, são prazos de 30 dias, né? E tendo uma segunda instância, que seria o CETRAN, né? Que é a nível de Estado, que vai poder estar fazendo essa revisão de matéria, né? Para julgar a legalidade, se de fato aquela infração ocorreu como está prescrita no boletim de infração, no AIT, né, para ver se a autoridade de trânsito ali que aplicou essa sanção também obedeceu aos ditames legais que estão prescritos no Código de Trânsito. Perfeito. E esse recurso administrativo, né, da Jari, né, essa Jari, que é uma comissão que faz essa avaliação, eles têm um tempo para julgar esse recurso? Existe um tempo legal para julgar? E essa junta é a última instância ou tem mais uma instância? Fala para a gente em todas as fases, por exemplo, a primeira é a defesa prévia, depois quais são os recursos administrativos possíveis, né, dentro do recurso simplesmente administrativo. Explica para a gente as instâncias. Bom, as instâncias são, como eu digo, a Jari, né, que é a junta, geralmente ela se localiza em âmbito municipal, né, ela vai ficar num âmbito mais municipal, né, vai ser uma junta de avaliadores que vão estar fazendo essa primeira análise, né, da defesa, né, que aí é da defesa propriamente dita. Né. Em regra, né, se tem como 30 dias, como estabelece salvo engano, o artigo 182A do CTB, né, que estipula que os prazos são de 30 dias. 30 dias para julgar esse recurso. O que se vê na prática é que esse prazo ele é muito extrapolado, né? Ele há uma dilatação tendo em vista a quantidade e volume de recursos que chega também para esse julgamento. A gente também tem que ter essa sensibilidade, né? E o que se prevê é que, quando extrapolado os prazos legais, há aquilo que a gente chama de preclusão, né? Em tese, a pretensão punitiva, né, do órgão de trânsito cessaria, mas não é o que se tem de julgamento na prática, né? Até porque os pontos, eles decaem no prazo de 1 ano. Então tem mais ou menos 1 ano para que o Jari faça o julgamento administrativo, ou ele pode levar mais de um tempo, mais de 1 ano? Poder levar mais, em alguns casos isso até ocorre, mas via de regra se fica nesse 1 ano para se ter algum tipo de decisão que pode ser aplicada ou não, porque ainda cabe o recurso à segunda instância, né? Cabe recurso da decisão da Jari. E qual é esse órgão de segunda instância? É o CETRAN, é um órgão estadual. É o CETRAN, é um órgão estadual que vai estar fazendo essa reanálise, né, do conjunto probatório, né, dessas peças de defesa e da notificação propriamente dita, que vai estar ali estabelecendo, né, critérios para dizer se houve ou não essa infração, se ela vai permanecer, né, sobre a sanção sobre o condutor. Perfeito. Doutor, se eu fiz todos os recursos administrativos, perdi todos, eu ainda posso fazer o judicial? E como é que funciona o judicial? Quanto tempo leva, mais ou menos? O judicial, o judicial ele tem algumas peculiaridades, né? Todo o direito que ele é atingido ou que ele é tolhido, ele cabe, né, à esfera judicial fazer essa análise quanto à legalidade dessa sanção ou não, se o processo ou o procedimento ele obedeceu os ditames legais. Né? Importante destacar que tanto o processo administrativo quanto o judicial, né, cabe a eles, né, o direito, né, daquele que está fazendo o recurso, que está recorrendo, tá, o devido processo legal, seja administrativo, seja o judicial. Né? Na justiça, o que geralmente se faz é justamente isso. A gente não adentra o mérito administrativo, mas o que tu faz é justamente ver se a sanção imposta, ela corresponde, ela está correta àquela infração em tese cometida, ou se houve alguma ilegalidade nesse processo que vai fulminar, que vai contaminar esse processo e, portanto, né, tornando ele nulo e inválido de pleno direito. É complicado, né? Porque, por exemplo, quando você tem um equipamento eletrônico, né, que tira lá uma foto que você está lá 200 por hora, aí tem uma prova ali registrada oficial contra você, né?
Agora, quando é um guarda de trânsito que te aplica a multa, né? Ah, ele estava com o celular, ele estava isso, aquilo, né? Como é que você vai ter essa certeza que você fez aquilo? Eu mesmo já recebi multa que eu, sinceramente, não lembro de ter feito aquilo, entendeu? E aí eu pergunto, será que o policial pode errar, né? Às vezes eu posso ter pego alguma outra coisa no carro, ele achou que era no celular, né? E aí, como é que fica? Eu não cometi aquilo, o policial lá, o guarda de trânsito errou, né? Só tava eu no carro, só tava o guarda lá. Como é que eu vou fazer uma defesa para comprovar isso, né? É possível eu levantar esse tipo de coisa, né? Ou não? Como é que funciona? É bom lembrar que o agente de trânsito, né, ele goza de fé pública, né? Então, tem essa presunção, essa autopresunção de veracidade. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente tem que lembrar que o agente de trânsito, a autoridade de trânsito, é também um ser humano, então ele é passível de cometer erros, sim. E isso, muitas das vezes, a gente pode fazer tendo mais uma pessoa no carro, então, portanto, tu tem uma testemunha que pode corroborar a tua tese de defesa, né, e auxiliar nesse julgamento. Dizer, houve um equívoco, as coisas não ocorreram da forma como foram descritas. Outro ponto que comentaste muito bem é essa percepção, ou a falsa percepção do agente de trânsito quanto a um fato que ele entende que esteja ocorrendo ou que tenha ocorrido e que na verdade não foi assim. Então isso tudo a gente junta elementos, junta provas, muitas vezes filmagens propriamente dita, né, de que não ocorreu assim. Outro exemplo, né, que se tem a questão da clonagem de um veículo. Clonaram a tua placa. Bom, tu vai ter como provar que tu não estava naquele local, que tu estava num outro local, tu estava trabalhando, estava compromisso, e vai fazer esse conjunto probatório, né, para demonstrar para a autoridade julgadora que aquele IT, o que está descrito, aquela infração ali, não foi tu que cometeste, portanto, não há razão de aplicação de sanção. Perfeito, muito bom. Eu vou agradecer a presença aqui do Dr. Roberley Smolaski, advogado aqui de Canoas, especialista nessa área de trânsito. Realmente, às vezes a gente é injustiçado e tem que recorrer, né? Acompanhem nosso programa pelo Facebook, pelo Instagram, também nas redes sociais, lá no YouTube e o nosso telefone, WhatsApp para consultas, 519962-262. Você pode mandar sua dúvida lá que eu tenho atendido todos os telespectadores. Obrigado, Roberley. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. É sempre uma satisfação rever o nosso grande mestre. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.